Eu vejo aqui, irmãos, eu acho que é até polêmico o que eu vou dizer agora, mas dada a circunstância, a emergência do caso, Moisés não podia, quem está me ouvindo? O líder, Moisés, o que estava encabeçando a intercessão, o que estava liderando a intercessão tão importante para o sucesso daquela campanha, daquela empreitada, ele não podia se dar o luxo de descansar. Nesse momento, não. Ele não podia se dar o luxo de fraquejar. Ele não podia se dar o luxo de dizer: eu estou cansado, assumam aí, depois eu venho, depois eu continuo. Acorda, crente. Sabe o que é isso? Em Moisés, um ancião de 80 anos, é a disposição de se sacrificar, de se doar, de tirar forças onde não tem, para beneficiar os seus irmãos, o seu povo, no caso dele, o seu povo, o povo que ele estava liderando. Ele sabia que naquele momento, por mais exausto que ele tivesse, mas ele não podia descer daquele monte. Ele sabia que, por mais que ele fosse uma pessoa já cansada, inclusive da idade, mas ele não podia se dar o direito que tinha devido de descansar. Porque se ele descansasse naquele momento ali, israelitas morreriam. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas é quando o eu se anula por causa do nós. É quando o eu se sacrifica, não em prol de si, mas em prol dos outros. E porque Moisés tem essa disposição, e Moisés tem companheiros que pensam como ele, estão dispostos a se doar como ele, Moisés permanece o suficiente para que Israel, no campo de batalha, prevaleça. Ou seja, o inimigo seja derrotado e nenhum israelita pereça. Eu sei, irmãos, que nós somos convidados. Na verdade, nós somos tentados em tempos em tempos, em tempos em tempos, a pensar em nós, a nos valermos de direito, inclusive legítimo, porque nos cansamos. Da gente dar um tempo, tirar umas férias, desopilar. Mas quando essas minhas férias, esse meu tempo, esse desopilar, vai gerar nos outros morte, eu tenho que repensar esse direito. Eu tenho que pensar esse tempo. Eu tenho que pensar o quanto eu sou igreja e o quanto a igreja a qual eu faço parte está precisando da minha entrega, da minha doação. Se Moisés diz:
eu não aguento mais, eu estou cansado, eu preciso descansar. Assume aí Arão, Israel ia sofrer uma derrota que ia gerar mortes. É o tempo da gente descansar. É o tempo da gente descer do monte. É o tempo da gente baixar a guarda. Ou é o tempo da gente firmar os joelhos vacilantes e dizer ao fraco: sou forte. Porque como está escrito, se fores frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força. Aleluia. Mas livra os que estão sendo levados à matança, salva se os pode salvar. Esta é a palavra de Deus. Diga ao fraco: sou forte. Aleluia. No período de luta, eu me coloco ainda mais à disposição do Criador, do Eterno. Aleluia, sabendo que Ele é aquele que dá força ao que não tem nenhum vigor. Ele é aquele que renova as forças do cansado, ao ponto do jovem que é jovem, cheio de vigor, se cansar, mas aquele que é renovado pelo Senhor, aleluia, ser mais forte do que um jovem. Ao ponto do jovem se cansar, mas aquele renovado pelo Senhor continuar firme, cheio de vigor, cheio de graça. Por quê? Porque ele tem recebido de um suprimento que é espiritual, de um suprimento que vem do céu, que é sobrenatural. Em mim mesmo eu não tenho esta força, a minha força já se esgotou. E que força é essa? Ela advém, aleluia, do Senhor, que opera em mim, através de mim. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Eu mesmo, por mim mesmo, eu já teria me cansado e parado, mas porque eu tenho me disposto, Deus tem renovado as minhas forças, Deus tem renovado o meu ânimo, Deus tem renovado o meu vigor, Deus tem renovado a minha fé, a minha disposição, e eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Eu quero chamar a igreja para essa realidade. Nós só vamos desfrutar, vamos experimentar essa suficiência sobrenatural se nós nos dispormos. Mas se a gente se valer do direito, se a gente der ouvido ao que está gritando o nosso corpo, portanto eu estou falando de algo que é até natural mesmo. O natural nós vamos viver, e nós vamos parar, e nós vamos negligenciar, e a obra de Deus vai definhar. Mas se nós nos dispormos, a graça de Deus nos será dada, a unção do Senhor nos será suprida, o poder de Deus será derramado, e nós vamos experimentar, como das outras vezes, um mover suficiente do Senhor, provendo, aleluia, preenchendo, transbordando as nossas vidas, e vamos experienciar mais de Deus em nós e através de nós. Portanto, nessa hora de decisão, nós temos que fazer uma escolha, pois nós estamos no cume, nós estamos cansados, nós descemos deste alto, acreditando que nós temos esse direito, e que nada vai acontecer à nossa comunidade se assim escolhermos? Ou nós somos uns para os outros como Ur
E Arão foi para Moisés. Não desça não, irmão. Se está cansado, deixa eu pegar uma pedra aqui, senta aqui, mas não sai daqui não. Você está cansado, deixa eu segurar as tuas mãos, não baixa as tuas mãos não, guerreiro. Vamos continuar juntos, cansados, aleluia. Mas a palavra diz: esforça-te e o Senhor renovará as tuas forças, o Senhor te fortalecerá. No tanto, amados irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, é cansativo o ministério pastoral, é da vontade de parar, da vontade muitas vezes de descansar, de dar um tempo, mas ao invés de pensar em dar um tempo, ao invés de pensar em parar, ao invés de pensar em descansar, se fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Se você for a Jesus, Timóteo, Ele tem graça, e a graça dele vai te fortalecer, a graça dele vai te reanimar, a graça dele vai te levantar, e você vai continuar a obra dele.